Welcome to the debate. Imagina só a cena. Uma flotilha pesadamente armada, com vapores de guerra e chatas repletas de milicianos. Uhum. Cortando aquela névoa e subindo as águas barrentas do rio Paraguai. E o detalhe importante aqui é que o objetivo dessa força não era proteger uma fronteira contra um país estrangeiro. O alvo era, depor e assassinar o próprio governador do estado. Nossa, sim. Uma força que, levava um poder de fogo assustador para a época. E subindo o rio não para defender as leis, mas para impor uma nova ordem na base da brutalidade pura. Exato. Hoje, dia 17 de maio de 2026, marcam-se exatos 120 anos desde que essa esquadra zarpou do fervilhante porto de Corumbá, a autodenominada Divisão Sul, indo direto para a capital, Cuiabá, e o alvo era o Antônio Paz de Barros. O famoso Totó Paz. Isso, o Totó Paz. E o que nos faz mergulhar nesse caso hoje é um material historiográfico revisionista que é simplesmente brilhante. Trabalhos apoiados em pesquisadores como a Gilmara Yoshihara Franco, o Paulo Pitaluga Costa e Silva e o João Ernesto Paz de Barros. Que é um resgate fantástico, diga-se de passagem. Com certeza. Eles estão tirando o pó dos arquivos e desafiando, aquele silêncio de décadas da nossa historiografia oficial. E, ao tirar esse véu, esse material nos obriga a fazer uma pergunta bem desconfortável sobre a natureza do poder no Brasil. A narrativa tradicional consolidou esse evento como a Revolução de 1906. Mas a grande questão é, aquilo foi de fato uma verdadeira revolução, focada em transformar estruturas arcaicas, ou foi, apenas um banho de sangue motivado por vingança? Uma violenta disputa de bastidores, né? Exatamente. Uma briga de elites lutando literalmente pelas chaves do cofre público. Bom, é exatamente essa tensão que a gente vai explorar aqui. Eu defenderei que esse conflito teve sim um caráter genuinamente revolucionário, porque representou uma tentativa real, estrutural e muito ousada de romper monopólios financeiros que asfixiavam o estado de Mato Grosso. Certo, e eu vou argumentar, usando essas mesmas evidências, que esse evento foi um exemplo clássico, quase didático, de uma infame luta intra-oligárquica, um conflito motivado por ressentimento e obsessão pelo controle estatal, sem nenhum projeto real de modernização. Vamos traçar nossas linhas, então. Para mim, a queda do Totó Paz está muito longe de ser apenas uma briga de egos sobre o calor do Pantanal. Estamos falando de um choque sísmico no futuro econômico do Estado. Tá, mas como assim? Pensa em quem era o Totó Paz. Diferente da maioria dos coronéis daquela época, ele era um industrial com uma mentalidade profundamente modernizante. Ele fundou a usina Itaici. Que era um complexo gigantesco na época, né? Gigantesco. Era um farol de desenvolvimento numa região de isolamento severo. Mas quando ele assume o governo em 1903, ele encontra um cenário desolador. Os cofres públicos estavam absolutamente vazios. O Estado estava quebrado. Quebrado. Mas, veja bem, inserido numa região de extrema riqueza natural. Precisamente. E é aí que ele olha para o sul do estado e bate de frente com a intocável Companhia Mate Laranjeira. Entendo por que você pensa que foi só uma briga política, mas me deixa oferecer uma perspectiva diferente sobre o que significa o termo revolução nesse contexto. Claro, vá em frente. A Mate Laranjeira não era só uma empresa grande, ela era um leviatã. Os lucros deles chegavam a ser 6 vezes maiores que toda a arrecadação do estado inteiro. E o que o Totó Paz fez? Ele tentou taxar a exportação dessa erva mate. E abriu o mercado bancário também? Isso mesmo. Ele permitiu entrada de concorrência bancária para quebrar a hegemonia do Banco Rio Branco e Mato Grosso, que era quem financiava essa elite toda. Enfrentar um monopólio que sangrava as divisas da região e tentar instituir soberania fiscal é, na minha leitura, um movimento estrutural digno do termo revolução. Sinto muito, mas eu simplesmente não engulo essa. Deixa eu te dizer o porquê. Usar a palavra revolução para 1906 é dar um verniz romântico que, esconde a feiura e o cinismo da Primeira República. Você acha mesmo?
Absolutamente. A historiadora Gilmara Yoshihara Franco é cirúrgica quando conceitua o que acontecia ali. Eram intensas lutas intra-oligárquicas. Na prática, não havia nenhum programa de governo para o cidadão comum. O que a gente vê ali é o que o sociólogo Raimundo Faoro chamou brilhantemente de estamento burocrático. Você diz isso no sentido da elite capturar o Estado? Muito mais do que capturar. O estamento burocrático significa que essa elite não via o Estado como algo público. Eles viam o Estado como a extensão da própria fazenda deles, uma propriedade privada de onde tiravam lucro usando o monopólio da violência. Mas e a quebra desse sistema? É que se olharmos para o líder militar dessa suposta revolução, o generoso Ponce, a imagem de herói modernizador desmorona na hora. Ele mobilizou 500 homens fortemente armados a partir de Corumbá. Aquela frota não subiu o rio para modernizar a economia. Foi uma cruzada de vingança pessoal de um caudilho que tinha perdido as eleições e passado anos do exílio no Paraguai. Chamar esse fisiologismo armado de revolução é ignorar a natureza puramente predatória deles. Olha, nós não podemos reduzir um evento dessa magnitude só às motivações sentimentais de um único comandante, mesmo sendo ele o generoso Ponce. Mas a motivação individual diz muito sobre o evento. Diz, claro, mas para entender a dimensão revolucionária do que o Totopaz tentou fazer e do que o Ponce acabou destruindo, a gente precisa destrinchar como essa máquina financeira funcionava. Pensa nisso por um segundo. Uma única empresa lucrava 6 vezes mais que o Estado inteiro arrecadava. Faz o governo parecer uma lojinha de esquina diante de um império. Sim, e isso era possível porque a engenharia logística e política era desenhada exatamente para contornar os interesses públicos de Mato Grosso. Exatamente. O mecanismo era perverso. Os irmãos Joaquim e Manuel Murtinho, que eram figuras gigantes na política nacional, eram sócios do Tomás Laranjeira. Eles controlavam milhões de hectares de ervais. E a logística era a seguinte: a erva mate era extraída no sul do estado e descia direto pelo Rio Paraguai para a Argentina e para o Paraguai. Sem passar por nenhum centro de tributação local. Sem pagar 1 centavo de imposto para o estado. Isso gerava montanhas de dinheiro lá fora para os Murtinho. E aí entra o Banco Rio Branco e Mato Grosso que você mencionou. Que era o braço armado deles financeiramente falando. Sim. Os Murtinhos controlavam o banco que, por sua vez, detinha as ações da Matite Laranjeira. Eles monopolizavam o crédito no estado todo. Qualquer fazendeiro que precisasse de dinheiro, tinha que se ajoelhar para a família Murtinho. Quando Totó Paz decide, por decreto, que essa erva terá que pagar imposto, ele não está só mexendo na política. Ele está dizendo, olha, o estado de Mato Grosso existe e é maior que a Matite Laranjeira. Ele estava implodindo um estado paralelo. A sua explicação dessa engenharia financeira é perfeita. Mas a conclusão que você tira dela omite um detalhe bem inconveniente: a origem do próprio Totopaz. Ele não era um forasteiro idealista que caiu de paraquedas no Pantanal para salvar o povo. Ele era um produto desse mesmíssimo sistema. Como ele chegou ao poder em 1903? Com a benção da família Murtinho. Ele foi eleito pela mesma coalizão, sim, mas rompeu com eles ao assumir o poder. E por que ele rompeu? Não foi por um despertar iluminista de soberania? Quando ele encontrou os cofres vazios, ele teve um problema prático de sobrevivência política. Sem dinheiro, ele não conseguia pagar a sua própria rede de clientelismo, os próprios coronéis dele. O fisiologismo exigia dinheiro. Então você resume tudo a uma busca por verba para clientelismo. Totalmente. A ruptura foi a quebra de um acordo entre cavalheiros. A isenção fiscal do mate era mantida por anos por governos controlados por essa elite. A tentativa de taxar os Murtinho foi apenas o Totó Paz tentando tomar a chave do cofre para alimentar a base dele. Não foi reconstrução estrutural, foi uma briga sobre quem ficava com os espólios. Eu discordo que o motivo anule a magnitude da ação, sabe? Mesmo que o Totó Paz estivesse buscando fundos para a governabilidade dele no início, a ação em si de quebrar o monopólio bancário e instituir tributação alterava a estrutura de poder, sim. Mudava os líderes, não a estrutura. Se fosse só uma briga pela chave do cofre, eles teriam feito com chavos políticos.
Mas o Totopaz tentou trocar as fechaduras do estado de Mato Grosso. E tentar trocar as fechaduras é o que gerou a resposta mais brutal possível. Mas tentar mudar essa fechadura foi exatamente o que assinou a sentença de morte dele, porque a oligarquia não ia responder a um decreto fiscal com petições nos tribunais. Eles responderam com artilharia naval. E isso nos leva direto ao coração do problema, a natureza desproporcional da violência política da Primeira República. Que era terrível, de fato. Muito. Se estivéssemos falando de uma verdadeira revolução, o embate teria outros contornos. Mas olha a frota de Corumbá. Eles usaram vapores de guerra e as chamadas chatas. Aquelas embarcações de fundo chato, né? Isso. Para quem não conhece, as chatas eram perfeitas para navegar nas águas rasas do Pantanal. Mas o que o generoso Ponce colocou nelas não foi mercadoria, foi artilharia pesada. Foi o reforço oficial do 19º Batalhão de Infantaria do Exército. A mistura entre público e privado era total. Realmente. E não foi um raio em céu azul. A história mostra como a violência administrativa era o padrão. Tivemos o massacre do Arsenal de Guerra em 1892, o cerco à Assembleia em 99, o massacre da Baía do Garcés em 1901. E como você conecta esses eventos anteriores com 1906? Eles provam um mecanismo daquela elite. A violência não era um desvio, era a ferramenta de administração. O altar e o arsenal eram a mesma moeda. A expedição do Ponce em 1906 não é de um exército libertador, é só a manifestação do coronelismo mato-grossense garantindo literalmente na bala que seu monopólio não fosse tocado. É carnificina para manter o status quo. Olha, eu não estou convencida por essa linha de raciocínio, porque você utiliza a brutalidade como um qualificador negativo automático para descrediciar o caráter revolucionário do evento. E a história mundial nos mostra o oposto. Como assim? Pensa numa analogia direta. A Revolução Francesa ou Americana não desmantelaram sistemas absolutistas enviando cartas polidas aos reis. O rompimento de estruturas de poder arraigadas sempre exigiu força militar pesada e, tragicamente, derramamento de sangue massivo. Espera aí, você está mesmo comparando as milícias de ervateiros de Corumbá com os revolucionários de 1789? Eu estou comparando a mecânica da ruptura do poder. A única forma de quebrar o monopólio financeiro dos Murtinho e o Estado paralelo da Mate Laranjeira era através de uma força bélica equivalente. Como você mesmo disse, a mistura entre público e privado era total. Sim, os barões tinham batalhões à disposição. Exatamente. Um sistema hermético e armado como esse nunca cede poder pacificamente. A violência da Divisão Sul subindo o Rio Paraguai foi a linguagem necessária, foi o único instrumento viável para produzir a ruptura de um monopólio que mantinha Mato Grosso num atraso colonial profundo. O problema com essa sua analogia é que os revolucionários americanos e franceses tinham um horizonte de transformação republicana. O generoso Ponce, que comandou essa frota de chatas, tinha um horizonte incrivelmente mais estreito e pessoal. O material historiográfico não descreve ele como um visionário, descreve como um homem consumido pelo ressentimento. Mas ele foi o líder carismático que aglutinou a oposição. O caudilho clássico. O caudilismo, para ficar claro, é aquele fenômeno onde o líder político baseia o poder no seu carisma autoritário e no controle de forças armadas pessoais. E o Ponce era o arquétipo disso. Vamos lembrar onde ele estava antes do ataque. No exílio. No exílio amargo em Assunção, no Paraguai. Ele tinha sido derrotado em 1903. Para um veterano enrijecido da Guerra do Paraguai, ser relegado a uma figura secundária era uma ofensa insuportável. A jornada dele rio acima não era sobre soberania fiscal. Era uma jornada egóica para, nas palavras da época, lavar a honra com sangue. Onde está o projeto de Estado de um homem focado só em restaurar o próprio orgulho? Bom, esse é um ponto muito interessante, embora eu o formulasse de outra maneira. É inegável que o generoso Ponce operava sobre aqueles códigos de honra e vingança típicos do coronelismo, sabe? Mas a historiografia séria nos ensina que motivações extremamente pessoais frequentemente servem de catalisador fortuito para profundas revoluções estruturais. Você quer dizer que ele fez a coisa certa pelos motivos errados? Exatamente isso. Ele queria vingança.
Certamente. Mas para conseguir essa vingança, ele precisou construir uma coalizão que, na prática, desmantelou o domínio absoluto de um conglomerado que se comportava como dono do Estado. O ímpeto dele não invalida o fato inegável de que essa guerra quebrou a espinha dorsal do sistema político dos Murtinho. Mas e o depois? E por outro lado, a gente tem o Totó Paz, que tentou agir como estadista. Instituir impostos sobre exportação e descentralizar banco são visões de um Estado moderno. O choque entre a visão moderna do Paz e a máquina de vingança do Ponce destruiu um sistema monopolista, e isso pavimentou o caminho para a modernização décadas depois. Porque o resultado imediato foi apenas colocar uma nova facção de oligarcas no exato mesmo sistema de extração. O fato do Ponce se aliar tão naturalmente às tropas federais mostra isso. Eles não queriam destruir a máquina de opressão. Eles queriam, assumir o assento do motorista. Mas isso não tira o peso da quebra do monopólio. Eu que eu não consigo enxergar o colapso do Totó Paz como uma vitória estrutural para o cidadão mato-grossense. Foi apenas uma renegociação extremamente violenta das fatias do bolo entre os donos do poder. O sangue derramado não comprou um Estado mais soberano, apenas comprou uma troca de gerência na mesma empresa exploratória. Mas veja bem, mesmo uma troca de gerência imposta pela força, quando destrói um monopólio do tamanho da Mata e Laranjeira, cria fissuras num muro que antes era impenetrável. E é dentro dessas rachaduras criadas em 1906 que qualquer desenvolvimento futuro pode começar a respirar ao longo do século XX. E o que o excepcional resgate do Paulo Pitaluga, da Gilmara Yoshihara e do João Ernesto faz é iluminar a dimensão completa desse evento. Um evento que o silêncio oficial tentou varrer para debaixo do tapete, né? Sim, como um mero motim. Um silêncio que interessava a muita gente que continuou no poder, diga-se de passagem. Sem dúvida alguma. Para amarrar minha perspectiva aqui, o que o Totó Paz tentou orquestrar, essa independência financeira frente ao império corporativo isento de impostos, possui a envergadura técnica de uma verdadeira revolução. Ele tentou separar o Estado da família Murtinho e pagou com a própria vida. E a minha conclusão, olhando para o maquinário dessa violência toda, é que os fatos relatam a crueza de uma guerra de facções. A aliança bizarra entre vapores de guerra, interesses ressentidos e a sede de honra do Ponce prova que foi o estamento burocrático derramando sangue para definir quem ficava com o caixa do governo. Não gerou uma nova estrutura social republicana. Gerou apenas cadáveres proeminentes e novos coronéis. Sabe, a ironia mais trágica dessa história inteira talvez seja o destino da usina Itaici. Ah, bem lembrado. O grande símbolo do projeto industrial do Totó Paz. Quando a Divisão Sul chega para o combate decisivo, o Ponce ocupa a usina. Ele transforma o maior complexo de engenharia civil do Estado na base militar dele, na trincheira de onde ele coordenou a aniquilação do próprio criador da usina. É a metáfora perfeita do que conversamos hoje. O aparato de guerra oligárquica engolindo fisicamente a tentativa de modernização. Mas eu acho que existe um ponto inegável de convergência entre nós, emergindo dessa historiografia. Concordamos que a partida daquela flotilha de Corumbá, há 120 anos, não foi só uma nota de rodapé. Foi o grande estopim que reescreveu a ferro e fogo as relações de poder em Mato Grosso. Absolutamente. Deixou cicatrizes institucionais que moldariam a região por um século. E a vitalidade do trabalho revisionista está justamente aí, sabe? E nos obrigar a encarar essas engrenagens brutais de como a política real operava no Brasil profundo. E a boa notícia é que os arquivos ainda guardam segredos. Verdade, tem material novo surgindo. Sim, sabemos que existe um documento inédito mencionado pelos pesquisadores, focado nos últimos dias do Totó Paz, um documento que, quando vier a público, tem potencial de virar novas peças de cabeça para cima nesse quebra-cabeça. O que nos lembra que a história do Brasil não é aquele raio-x clínico, preto no branco, que os livros escolares tentavam nos vender.
Ela exige fôlego para mergulhar nas contradições. Fica então o convite para você que nos acompanha pesar essas evidências e dinâmicas. Tire suas próprias conclusões sobre essa fronteira perigosamente fina entre o que é um movimento revolucionário e o que é puro instinto de sobrevivência e poder. A verdadeira história quase nunca navega em águas limpas, Ela se move nas águas turvas, pesadas e implacáveis do Rio Paraguai. onde as correntes ocultas sob a superfície são sempre mais fortes e muito mais transformadoras do que jamais conseguiremos enxergar olhando só da margem. Até a próxima!